Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Osmar Padilha, né? E vamos aqui responder a prova da Polícia Civil, né? Papiloscopista, aqui do Distrito Federal, correto? Aconteceu no domingo passado agora. E vamos fazer aqui algumas questões de raciocínio lógico, matemática e também estatística, beleza? Vamos então começar a nossa provinha? Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte, vamos lá. Fala assim, dos 200 papiloscopistas aprovados no concurso, 120 são homens e 80 são mulheres. Né? Dos 200, sabe que 130 são bacharéis em Química, 100 são bacharéis em Física e 60 têm as duas formações. Das mulheres, né? 40 são bacharéis em Química, 30 são bacharéis em Física e 15 têm as duas formações. Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de papiloscopistas, homens, que não tem nenhuma dessas duas formações é igual a... Então, eu quero os papiloscopistas, homens, que não tem nenhuma dessas duas formações. Então, nós temos aí, né? 200, beleza. Aprovados, 120 são homens e 80 são mulheres. Dos 200, sabe que 130 são bacharéis em Química, 100 bacharéis em Física e 60 tem as duas formações. Depois fala das mulheres. Vamos organizar aqui nosso pensamento. Então é o seguinte, nós temos homens e nós temos mulheres. Nós temos 120 homens e 80 mulheres. Beleza? Dos 200, do geral, né? 130 são formados em Química. Então, Química, nós temos 130, dos 200. Né? Dos 200. E fala o que mais? 100, né? Em Física, nós temos 100. Nós temos 100. Correto. Das mulheres, né? Das mulheres, 40 são bacharéis em Química. Então é o seguinte, lá em Química eu posso fazer uma divisãozinha lá, ó. Lá em Química, o que nós temos lá em Química? Seguinte, 40 são bacharéis em Química das mulheres. Então aqui nós temos 40 mulheres, né? E logo, pelo complementar, nós temos quanto homens? Nós temos 90 para dar 130. Beleza. Perfeito. Física, né? E, continuando aqui das mulheres, tá? E 30 são bacharéis em Física. E 15 são as duas formações. Depois a gente vai ver isso aí. Agora é o seguinte. 100 são de Física, certo? Beleza? 100 são de Física. Só que eu posso também fazer uma divisãozinha aqui, ó. Correto? Porque olha só. Nós temos o seguinte. Deixa eu só montar aqui logo direto, fazer direitinho aqui. Porque depois a questão fala o quê? Química e Física. Química e Física são quantos? 60, que ele falou lá embaixo, ó. Né, ó. 60 tem informação nas duas, 60 tem nas duas formações. Então, 60 desses papiloscopistas tem nas duas formações. Só que lá embaixo também fala o seguinte no texto. No texto fala o quê? Que 15 tem as duas, né? Que das 40, ó, das mulheres, 15 tem as duas formações. Então, 15 mulheres aqui. Então, para 60, né? Para 60 nós temos homens, temos 45. Beleza. Ótimo. O que a gente pode fazer o que também ali, ó? 100. Quantas são mulheres também? 100 nós temos 30 mulheres, logo, né? Temos também o que? Homens, temos 70. Beleza? Porque fala assim o texto, ó. Lendo de novo, ó. Nós temos 200 papiloscopistas, certo? No concurso, foram aprovados. 120 são homens, logo 80 são mulheres. 80 são mulheres. Dos 200, né? 130 são bacharéis em Química. Então, nós temos que os bacharéis em Química. 130. Beleza?
100 são bacharéis em física. Em física. Beleza. Correto? Aí eu penso o seguinte. Das mulheres, 40 são bacharéis em química. Então vamos lá em química, ó. Química não são 130? Não são 130? Então se são 130, nós temos o seguinte. Das mulheres, 40 são bacharéis em química. Então dos 130 em química, 40 já são o quê? Já são mulheres. 30 são bacharéis em física. Então, dos 100 de física, 30 já são o quê? Mulheres também. Beleza? Então nós temos, das mulheres, nós temos dentro de química, 40 são mulheres. De física, 30 são mulheres. Logo a gente calcula o complementar que são os homens. Dos 130, se 40 são homens, 40 são mulheres, desculpa, 90 são homens. Dos bacharéis em física, se 30 são mulheres, 70 são homens. Aí fala bem assim ainda. 15 tem as duas formações. Só que lá no começo nós vimos o quê? Que química e física nós temos quantos? 60. Química, 130. Física, 100. Química e física nós temos 60. Só que desses 60 que é química e física, a questão fala o quê? Que 15 delas são mulheres. Logo, 45 são homens. Aí fala o seguinte, a pergunta é, nós temos a divisão perfeitamente aqui, né? E fala bem assim, ó. Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de papiloscopistas homens, né? Que não tem nenhuma dessas duas formações, correto. Então, olha só. Vamos fazer agora um diagrama aqui. Caneta, diagrama. Química e física, né? Agora são entre os homens, beleza? Porque a pergunta fala o quê, ó? Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de papiloscopistas homens que não tem nenhuma dessas formações. Então, eu quero falar só sobre os homens aqui. Então, química. Homens nós temos quantos? 90, né? Física. Homens. 70. Tá aqui. Está aqui. Beleza? Mas química e física nós temos quantos aqui? 45. 45. Então, fazendo aqui, ó, montando o diagrama direitinho, temos o seguinte. Se tudo é 90, já tem 45, faltam 45. Física, tudo é 70, já tem 45, faltam 25. Mas, Josmar, isso aqui são dos homens. E homens nós temos quantos lá? 120. Não é isso? Somando aqui a união, fazendo a união aqui, nós temos o seguinte já, ó. 45 mais 45 dá 90, né? Com mais 25, 115. Para 120, estão faltando quanto? Tá faltando 5 aqui fora. E essa foi a pergunta, né? Qual foi a pergunta? Nesse caso, é correto afirmar que a quantidade de papiloscopistas homens que não tem nenhuma dessas duas formações é igual a 5. Essa é a nossa resposta. 5. Beleza? Então a gente volta lá e marca a letra E. Beleza? Então, letra E é a nossa resposta aí. 5. Ótimo. Próxima questão. Questão 18 dessa prova. Entre 15 papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, previamente selecionados, 8 homens e 7 mulheres serão escolhidos. Serão escolhidos 5, né? 3 homens e 2 mulheres. Então, de 8 e 7 mulheres, de 8 homens e 7 mulheres, serão escolhidos quantos? Serão escolhidos 5. Mais esses 5, ou seja, 3 homens e 2 mulheres, para proceder a estudo, né? Proceder a estudo visando ao aprimoramento do sistema de
identificação de pessoas. Nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de se escolher esses 5 papiloscopistas é... Bem, é uma questão de análise combinatória, uma combinação, né? Porque a ordem não importa. Nós temos lá o seguinte, Josmar, respondendo. Nós temos 15 papiloscopistas, sendo 8 homens e 7 mulheres. Eu vou montar uma equipe, da ideia de equipe, né? Um grupo com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que desses 5, Josimar, 3 são homens e 2 são o quê? São mulheres. Beleza? Então, dos homens, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 8, 7, 6. A ordem importa? Não, então 3, 2, 1. Porque a ordem não é importante. A ordem não vai mudar essa equipe, não vai mudar esse grupo. Depois, mulheres. Nós temos 7, então. 7, 6. Possibilidades, 2, 1. Beleza? Agora é só fazer as continhas e matar a questão. 3 vezes 2 dá 6. E aqui também vai dar 3. Beleza? Então, nós temos o seguinte aqui. Nós temos a multiplicação de 8 vezes 7. Não é isso? Vai ser 8 vezes 7 vezes 7 vezes 3. Então, 8 vezes 7, 56, vezes 3 vezes 7, 21, que vai dar 1176. 1176, beleza? É a quantidade de grupos, digamos assim, né? Distinto de escolher esses 5 papiloscopistas aí. Então, vamos ver lá qual a resposta. Letra C. Ou seja, superior a 1000 e inferior a 1200. Perfeito, letra C. Ótimo, ótimo, ótimo. Próxima questão agora, da nossa prova, a questão de número 19. Considerando os conceitos básicos de lógica, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta. Beleza? Então, qual vai ser a alternativa correta aí? Vamos lá. Letra A. Se A, B e C forem proposições valoradas como verdadeiras, então a proposição não A, então não B ou C é falsa. Então é o seguinte, na letra A, temos o seguinte. A, B e C são proposições todas o quê? Verdadeiras. Então aqui vai ser falso. E outra coisa, gente, aqui não é uma condicional. Se falso no antecedente, se o meu antecedente já é falso, independente do consequente, independente dele, a proposição já é o quê? Verdadeira. Se falso, então, qualquer valor aqui, vou nem fazer, porque não precisa, qualquer valor já dá o quê? Já dá a verdade. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Se A e B forem proposições falsas, então a proposição A ou B, se somente se não A e não B, é verdadeira. Então, lá, A e B são proposições que agora falsas. Então, aqui, falso ou falso, se A e B são falsos, que vai dar o quê? Falso, né? Se o A e o B são falsos, que vai dar o quê? Verdade, que vai dar verdade. Verdade, verdade, dá verdade. No se somente se, falso e se somente se verdade, vai dar o quê? Vai dar falso. Porque no se somente se, para ser verdadeiro, só se eles forem o quê? Iguais. V com V ou F com F. Então, Josmar, esse item aí já está também errado. Porque no se somente se, falso, se somente se verdade, dá o quê? Falso e não verdadeiro. Letra B também não pode ser resposta. Letra C. Se R é o conjunto dos números naturais, números reais, beleza? Reais. Então a proposição, né? É uma linguagem de segunda ordem, né? Onde nós temos os quantificadores lógicos, perfeito? Então vamos lá, olha só. Fala assim, ó. A proposição para todo x, universal afirmativo, né? X pertencente aos reais, vai existir um y, quantificador particular, também pertencente aos reais, tal que x mais y é igual a zero, né? É valorada como falsa. Olha, será que isso aqui vai ser falso, Josmar? Vamos verificar? Olha só. Para todo x real, né? Para qualquer x real,
vai existir também o y real, que se eu somar um x mais o y, vai dar 0. Isso é verdadeiro. Sabe por que é verdadeiro? Porque é o seguinte, para qualquer x, vai existir o quê? O seu oposto. Se x for 2, y é quem? Menos 2. Se x for 4, quem é o y? Menos 4. Se x for raiz de 2, o y é quem? Menos raiz de 2, porque é o número real. Então, sempre vai existir o quê? O seu oposto. Então, para qualquer x, existe o seu oposto, que se eu somar vai dar 0. Isso é falso? Não, não, não. Isso é verdadeiro. Beleza? Então, também o letra C não pode ser. Letra D. Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, então a tabela verdade da proposição A e B, se somente se C ou D é inferior a 15 linhas. Nós sabemos que o número de linhas de uma tabela verdade é dado por quem? Por 2 elevado a n. 2 porque a lógica é bivalente. Né? Beleza? Não falou, mas tudo bem. Né? E n é o número de proposições simples. Então, 2 elevado a n. Nós temos A, B, C, D. 4 proposições. 2 a quarta dá o quê? Dá 16. Ele falou que é inferior a 15. Não é inferior. Também está errado. Letra E. A proposição, se 3 mais 2 igual a 6, então o mosquito da dengue é inofensivo. É valorada como verdadeira. Proposição condicional. A proposição está entre aspas, está me dando a liberdade, né? Está me dando a oportunidade de interpretar o conteúdo, né? Lógica, né, epistêmica. Então, ou seja, está me dando essa ideia, está me dando a ideia que eu posso interpretar. Então, Josmar, né? 3 mais 2 igual a 6, isso é o quê? Falso. Então, o mosquito da dengue é inofensivo, independente desse valor, né? 3 mais 2 igual a 6, isso é falso. Dentro de uma condicional, dentro de uma proposição condicional, se então, se o meu antecedente já é falso, independente se esse mosquito é ou não é inofensivo, sei lá, do mosquito da dengue, né? Falso e qualquer coisa no então, se falso, então verdade, ou se falso, então falso, dá o quê? Dá verdadeiro. Logo, só pode ser a letra E. Belezinha? Então, olha só. A gente percebe o que aqui nessa questão, né? A gente percebe o que? Filma aqui, por favor. Obrigado. Então, olha só. A gente percebe o seguinte. 3 proposições de raciocínio lógico, né? Nessa prova nós tivemos essas 3 questões aí que foram de raciocínio lógico, né? Uma questão de teoria de conjuntos, que é um dos fundamentos principais da lógica e da matemática. Depois uma questão de análise combinatória, uma combinação, né? Que nós fizemos pelo princípio multiplicativo, fica mais fácil. E aqui algumas ideias, né? Alguns conceitos básicos da lógica, né? Aplicação de tabela verdade e também aqui 2 quantificadores, um universal e um particular. Beleza? Então essa parte de lógica, perfeito. Agora uma parte de matemática. Vamos lá. Bem, fala assim, ó. É a questão 49 dessa prova aí, né? Diz assim, ó. O triângulo ABC é um retângulo, triângulo ABC é retângulo isósceles. Isto é, o ângulo no vértice A é reto e as medidas dos catetos A e B, AB e AC, são iguais. Beleza. Considerando que AB é igual a AC, que é igual a 16 centímetros, que nesse triângulo haja um quadrado inscrito e que a base desse quadrado seja sobre a hipotenusa, a área desse quadrado em centímetros quadrados é. Então, ele quis falar o seguinte, que nós temos, né? Nós temos um triângulo, ABC retângulo, então, um triângulo retângulo e isósceles, beleza? Isósceles porque nós temos 2 lados iguais, né? Nós teremos aí 2 catetos, digamos assim, iguais. Isto é, o ângulo no vértice A é reto, 90 graus, e as medidas dos catetos AB e AC são iguais. Então ele falou o seguinte, nós temos um triângulo retângulo. Então tá aqui. Não é isso? A, B e C. Que ele fala que é reto em A, né? O vértice A é reto. Então, ângulo aqui, ó, 90 graus.
Beleza? Fala o que mais? Que aqui é 16 e aqui é 16 centímetros. Né? Então, se é isósceles, lados iguais aqui, então os ângulos também correspondentes lá embaixo são iguais. Então, se é 40 aqui, se é 90, aqui só pode ser 45 mais 45. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, né? A soma dos ângulos internos, 180. Então, 90, 45, 45, 90, com mais 90, 180. Beleza? Agora, falou o seguinte, que dentro desse triângulo, né? E outra coisa também, que eu posso até colocar aqui já, ó. Se ele falou que é isósceles, Josmar, eu posso pensar o seguinte, aqui é como se fosse a metade de um quadrado, se você pensar bem, ó. É a metade de um quadrado, não é? É a metade de um quadrado. E se é a metade de um quadrado, eu posso falar o seguinte, que essa hipotenusa é como se fosse o quê? A diagonal do quadrado. E o que é a diagonal do quadrado? L raiz de 2. É o lado 16 raiz de 2 centímetros. Posso até pensar assim, né? 16 raiz de 2. Agora ele falou o seguinte, que dentro desse triângulo, foi inscrito o quê? Foi inscrito um quadrado. Né? Fala assim, ó, que nesse triângulo aqui, ó, que nesse triângulo haja um quadrado inscrito, um dentro, né, inscrito, e que a base desse quadrado esteja sobre a hipotenusa. A área desse quadrado em centímetros quadrados é. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu ver. Quadrado. Não, tá muito legal não, peraí. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou desenhar um quadrado aqui dentro. Certo? Assim. Vai ficar perfeito não, tá bom. Aqui nós temos um quadrado, beleza? Inscrito. Beleza. Não ficou legal muito não, mas dá para entender. Então olha só, nós temos um quadrado. Se é um quadrado, Josmar, automaticamente o que eu posso pensar? Automaticamente eu posso pensar o seguinte, seus lados são todos iguais. Então eu vou chamar de x, x, x e x. Beleza? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Analisa comigo, visualiza melhor esse triângulo que eu estou pintando de verde e esse outro triângulo aqui, ó. Esses dois triângulos. Se você perceber, esses dois triângulos aí, eles têm os ângulos internos iguais. Olha só, nós temos 45, nós temos 45. Aqui eu tenho 90, perpendicular ao quadrado, 90. Se um é 45, se tem dois ângulos iguais, é porque o terceiro tem que ser igual, porque a soma tem que dar 180. Então, eu vou pensar o seguinte aqui, ó. Vou colocar outra cor aqui, ó. 45, 45. Depois, nós temos 90, 90. Automaticamente, Osmar, esse ângulo aqui só pode ser igual a esse ângulo aqui. Beleza? Então, o que eu posso inferir disso aí? Né? Que eu tenho 45, 45 e 90. Então, esses dois triângulos são idênticos e são o que também? Isósceles. Então, eu posso falar aqui, ó. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Então, nós temos aí dois triângulos isósceles e idênticos, né? Porque os ângulos internos são iguais. Então, olha só. Olha para a hipotenusa desse triângulo maior, do triângulo ABC.
a hipotenusa dele, ó, vem descendo, 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 descendo. Nós temos o que aqui? Nós temos x, nós temos x e nós temos x. Então eu posso falar o seguinte, que essa hipotenusa BC, que o segmento BC é igual a 3x. Só que o segmento BC também, Josimar, é a diagonal, é a hipotenusa desse triângulo, ou a diagonal do quadrado, né? Se eu fizesse um quadrado gigante aí, que é igual a quanto? 16 raiz de 2. Ah, então eu posso falar que 3x é igual a 16 raiz de 2. X, que é o que, Josimar? O lado do quadrado é 16 raiz de 2 sobre 3. Mas nós queremos o quê? Nós queremos a área do quadrado. O que é a área do quadrado? Lado ao quadrado. Já achamos o lado do quadrado. Encontramos? Quem é o lado do quadrado? X, que é 16 raiz de 2 sobre 3. Só fazer o quê? Elevar isso ao quadrado, que nós teremos o quê? A área do quadrado aqui, ó, de lado x. Então, só elevar ao quadrado. Vamos elevar aqui ao quadrado? Então, vou fazer lá de cá, ó. X ao quadrado vai ser quem? 16 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Que não é isso? Não é 16 ao quadrado? Ou não é x ao quadrado? Porque vai ser x ao quadrado. Beleza? Então eu vou ter o que aí, ó? Eu vou ter, na verdade, 16 vezes 16, 256 vezes, corto o expoente com isso do radical ali, 2 sobre 3 vezes 3, 9. Então vai ser 256 vezes 2, 512 sobre 9. Que vai dar o quê? Dividido por 9, 56,8 dízima. Né? Centímetros quadrados. Deixa eu só organizar, tá um pouco bagunçado isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, tá muito bagunçadinho. Então, vai ser igual a 256, né? Vai dar 56,8 dízima centímetros quadrados. Então, nós temos aí que vai ser a letra 56, letra D. Letra D, não é isso? Superior a 55 e inferior a 58. Então, perfeitamente, letra D. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, uma questão bacana, né, de geometria. Tem que perceber o quê? Que esses dois triângulos aí, ó, que estão perto do quadrado, tanto esse quanto esse, são idênticos, né, são triângulos idênticos e também triângulos isósceles. Beleza? Perfeito? Né, triângulos retângulos também isósceles. E ficou legal. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai... Filma aqui, por favor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar esse bloco aqui, né? E no próximo bloco a gente responde o restante das questões. Ainda tem matemática e também estatística. Belezinha? Finalizar aqui, daqui a pouco a gente continua.